Fala, galera bonita! Minha gente, deixa eu primeiro agradecer a vocês pela recepção do primeiro vídeo. Foi muito interessante, muito divertido, né? Essa interação entre a gente. Muito obrigado a todos que compartilharam, muito obrigado a todos que ajudaram aí a divulgar, que comentaram, né? Foi bem interessante os comentários, tinha comentários dos mais variados tipos de gente. Até minha mãe comentou, e ela mandou eu ficar parada na cadeira, falou para eu não me mover muito, porque eu estava mexendo muito de um lado para o outro. Então vocês vão me ver aqui mais fixado nessa cadeira para ver se agrada a ela, né? Já que eu tenho espectadores muito seletivos, né? Que exigem aí uma qualidade maior. E eu acho que isso pode ser uma boa forma da gente interagir. Então, formulem perguntas, situações que vocês queiram que sejam tratadas aqui, né? E aí a gente vai tentar responder essas perguntas, né? Muitos cabrosos vão assustar a gente, mas não tem problema, né? E talvez, assim, muitos pedidos de um determinado conteúdo, que seja de anatomia e fisiologia, a gente também pode desenvolver, né? E guiar aí esse conteúdo muito pela curiosidade, né? de vocês, daquilo que vocês têm interesse, ou mesmo daquilo que vocês têm dificuldade. Quem sabe até trazer alguns convidados aqui seria uma coisa bem interessante, né? Hoje a nossa aula é sobre despolarização e potencial de membrana, então a gente vai tratar aí um pouquinho do sistema nervoso, mais um pouquinho de ciências moleculares também. Espero que vocês curtam e vou deixar esse recado aqui no início, não no final como no outro. Se você gostar, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que os vídeos venham com uma certa frequência na sua timeline, no seu YouTube, para que você consiga acompanhar o nosso trabalho. Valeu! Fala, minha galera bonita! Vamos lá para uma nova aula. Sistema nervoso. A gente vai falar hoje sobre funcionamento de um neurônio, né? O neurônio é a célula principal do sistema nervoso e a gente teve alguns problemas técnicos, por isso essa daqui já é a quinta gravação, já está tudo desenhado, né? Eu só vou retocar e fazer algumas indicações nas folhas, né? Mas o conteúdo está todo aqui. Para a gente falar sobre o funcionamento de neurônio, a gente vai se atrelar a dois tópicos, que é o potencial de membrana e a despolarização, e o quanto isso é importante para o funcionamento neural. Provavelmente você já viu um neurônio multipolar, né? Esse é um tipo de neurônio, com uns raiozinhos passando através do seu axônio, dos seus dendritos, do seu corpo, que na televisão, na internet tem muito dessa imagem. A gente vai entender o que é esse raiozinho, como funciona esse processo de trazer uma informação de um ponto do neurônio até o outro ponto do neurônio, né? Para isso, a gente precisa compreender o que é uma membrana plasmática, né? Para que ela serve? Ela separa o meio extracelular, aqui é uma membrana plasmática, um pedaço dela, separa o meio extracelular do meio intracelular, deixando entrar ou sair, né, alguns elementos. Então ela é seletiva, ela coloca sódio para dentro, potássio para fora, cloro, cálcio, bicarbonato, um monte de elementos aí para, em determinado processo fisiológico, você ter a ação completa dela, né? Para entender como é que funciona esse transporte, a gente tem que entender o que são esses elementos aqui, o que são os transportadores. Eu tenho canais e eu tenho bombas, né? O que diferencia um do outro? É o tipo de transporte. Um canal é um transporte passivo. Canal aqui, canal é um transporte passivo, né? Por que passivo? Porque ele não gasta energia, não tem gasto de ATP. Logo, uma bomba é um transporte ativo, porque ela tem gasto de ATP, né? Tem gasto da molécula de adenosina trifosfato. Vamos entender isso aqui nas figurinhas. O que faz com que algo tenha gasto de energia e outra coisa não tenha gasto de energia? Se a gente parar para pensar, o corpo, né? Assim, num pensamento lógico, seria o ideal que ele não gastasse energia nunca. Mas nem sempre isso é possível. Vamos citar aqui um exemplo de concentração. Numa célula no neurônio, normalmente a concentração de sódio é maior do lado de fora do que do lado de dentro, né? Numa situação aí fisiológica natural, Na é sódio, né?
Logo, como eu tenho uma concentração maior do lado de fora, se eu tiver a abertura de um canal, esse sódio entra, porque eu tenho maior concentração do lado de fora, certo? Se eu quiser fazer com que esse sódio daqui de dentro vá para o lado de fora, eu não tenho como utilizar simplesmente um transporte passivo. Eu preciso de algo que gaste energia, algo que force esse sódio aí contra o gradiente de concentração. Eu gosto sempre de utilizar o exemplo da caixa d'água. Eu tenho aqui duas caixas d'água, né? Caixa d'água 1, caixa d'água 2, e essas duas caixas d'água estão aqui ligadas por um canal fechado. Se eu quiser transportar a caixa d'água do meio à água, né? Da caixa d'água 1 para a caixa d'água 2, eu simplesmente abro o canal. Naturalmente ela vai vir aqui na direção da 2 e você vai ter as duas se equilibrando, né? Vindo até a metade. Eu tenho gasto de energia aí? Não, eu simplesmente abri o canal. Então, canal passivo. Se eu precisar transportar da caixa 2 para a caixa 1, como a galera faz muito com cisterna, né? Transporta da cisterna, que está lá embaixo, para a caixa d'água, eu preciso colocar uma bomba. E a nossa bomba, ela está ligada ao quê? Está ligada à energia elétrica, né? Está ligada na tomada. Para quê? Para gastar energia e jogar contra a concentração, contra o gradiente de concentração. Com os elementos da membrana plasmática é a mesma coisa. Eu tenho sódio em grande concentração do lado de fora. Para entrar eu não tenho gasto de energia, mas se eu quiser jogar ele para fora eu vou ter gasto de energia. Utilização aqui da minha molécula de ATP, né? Que se transforma numa molécula de ADP e num fosfato orgânico. Vamos seguir aqui. Como é que isso funciona dentro de um neurônio, né? Na membrana de um neurônio? Imagina aqui, eu tenho um potencial para esse neurônio. Dentro dele, assim como a maior parte das células, ela tem uma carga negativa. Ela é mais negativa do que positiva. Deixa eu parar de melhores aqui. E por fora, positivo. Esse daqui é um axônio de um neurônio em repouso. Por dentro é negativo, por fora é positivo. De repente, esse axônio recebe um estímulo. Tá? O que pode ser esse estímulo? Pode ser um estímulo químico, pode ser um estímulo elétrico, vai depender aí de qual parte da célula a gente está falando, né? De que tipo de célula também a gente está falando. Mas esse estímulo, no geral, abre um canal que faz com que eu tenha a inversão, né? Faz com que eu tenha a parte de dentro dessa célula, no caso aqui um neurônio, fique menos negativo, né? Vamos representar aqui como positivo. Você tem a inversão. Essa inversão causa, logo em seguida, outra inversão. E logo em seguida, outra inversão. E logo em seguida, outra inversão, né? O que a gente está vendo aqui, que esse processo que a gente chama de despolarização, ele está caminhando através do axônio, ele está indo numa direção. Claro que se eu tiver um processo de ativação, eu preciso ter o processo de desativação. Então, se eu tenho aqui um processo que eu chamo de despolarização, imediatamente após a passagem eu tenho aquilo que eu chamo de repolarização, que é ele voltando para o estágio inicial, né? Então, despolarizou, repolarizou, despolarizou, repolarizou, né? Se a gente tivesse aqui continuidade, ele ia continuar a despolarizar, repolarizou, repolarizou. E voltou para o estágio inicial, né? Vamos aqui de novo, estímulo, despolariza, que faz o outro despolarizar, que faz o outro despolarizar, e ele já volta para o estágio inicial. Faz o outro despolarizar e volta para o estágio inicial. Faz o outro, volta para o estágio inicial, faz o outro, volta para o estágio. Se tivesse outro, a gente trocava aqui, e ele volta para o estágio inicial. Esse é aquele choquezinho que a gente vê no axônio, né? Assim que ele funciona. Ele troca íons, né? Ele troca cargas para fazer com que essa informação venha do ponto A para o ponto B. Mas vamos verificar isso em íons em si, né? Já que a gente citou eles. A gente tem aqui, de novo, a mesma situação, né? Uma membrana plasmática, só que aqui a gente representou os canais que a gente precisa. Quais são esses canais? Um canal de sódio, um canal de potássio e uma bomba de sódio e potássio, né?
É importante lembrar que a bomba de sódio e potássio ela é um transporte ativo, então que gasta energia e que está sempre transportando, né, sódio para fora e potássio para dentro. Isso faz com que eu tenha uma concentração diferente de sódio e potássio na parte de fora da célula. Então eu tenho aqui, ó, muito sódio do lado de fora, muito sódio, né, porque a bomba está jogando sódio para fora. E pouco sódio do lado de dentro. E ao mesmo tempo eu tenho muito potássio do lado de dentro, né? Porque ela está jogando sódio para fora e potássio para dentro. Muito potássio do lado de dentro. E algum potássio do lado de fora, né? Pouco potássio do lado de fora, né? Essa concentração é a concentração da membrana plasmática com a célula em repouso, né? Ou seja, ela está no seu estágio inicial, ela ainda não está ativa, ela está paradinha ali esperando para ter ação. O que ocorre? Um estímulo inicial que vai abrir esse canal de sódio. Lembra, canal é transporte passivo. Isso significa que na abertura dele eu não tenho gasto de energia para transportar o elemento. Logo, ó, o sódio, como ele está mais concentrado do lado de fora, ele entra dentro da célula. Se esse sódio entrou dentro da célula, o que acontece com a célula, a parte de dentro aqui da membrana, que era negativa? Se transforma em positivo. Vamos olhar esse gráfico daqui, ó. Eu tenho um gráfico, né? Aqui é o tempo, aqui é a carga, em que no repouso ele está aqui, ó, a menos 90 mV, que é uma carga aí comum a alguns neurônios, né? Quando ocorre o estímulo e a abertura do canal de sódio, com a entrada de sódio, que era negativo, vai se transformando em menos negativo, né? Vai saindo do polo, ele vai despolarizando. A maior parte das células, ela nem chega a ficar positiva, ela só fica aqui mais próxima do neutro. Então, ela vai ficando menos negativa, né? Despolarizando. Sódio entrou, certo? O canal de sódio abriu, o sódio entrou. O canal de potássio logo em seguida abre. E aí o potássio, ele, ó, como está concentrado em maior quantidade do lado de dentro, ele sai. E esse processo a gente chama de repolarização. Ele volta a ficar negativo, né? Ainda falta alguns elementos aqui para acontecerem, mas a gente já consegue perceber aqui, ó, vamos voltar ele para o estágio inicial, que a abertura do canal de sódio despolariza o neurônio. A abertura do canal de potássio inicia o processo de repolarização, certo? Por que despolarização e repolarização, né? Imagina aqui a Terra, você tem o Equador no centro, você tem os dois polos. Se você está num polo e você vai na direção da parte central, você está saindo do polo, você está despolarizando. Quando você volta para o polo, né, você está repolarizando. Então, esse processo de despolarização e repolarização é o processo de funcionamento, não só do neurônio, como de todas as células do nosso corpo. Esse ponto aqui, esse pico, é geralmente quando a célula está ativa, né? Só que, quando ela tem uma ação, ela precisa voltar para o estágio inicial para ter essa ação de novo. É como se fosse um jogador que chuta, fica com a perna estendida, e aí ele não pode mais chutar, né? O que ele tem que fazer para chutar de novo? Ele tem que voltar com a perna para o estágio inicial para chutar a nova bola. E voltar para o inicial e chutar a nova bola. O neurônio é a mesma coisa. Despolariza, repolariza. Despolariza, repolariza. Porque se ele ficar só despolarizado, ele não vai estar funcionando, certo? O que faltou a gente falar aqui, ó? Da bomba de sódio e potássio. Que pega esses elementos aqui, ó, e volta com eles para seu estado inicial. Então o sódio estava aqui do lado de fora. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o sódio, transportar de volta para onde? Transportar de volta para o lado de fora. E o potássio? Transportar de volta para o lado de dentro. Sódio de volta para o lado de fora, potássio de volta para o lado de dentro. E aí eu tenho aqui, ó, o estado inicial que eu tinha lá no início. Coloquei aqui o potássio do lado errado. Até conseguir uma nova despolarização, ocorreu uma nova despolarização. Então, estímulo, abertura do canal de sódio, sódio entra. Despolarização. Abertura do canal de potássio, potássio sai.
Repolarização, ele está voltando a ficar negativo, né? Quando entrou o positivo, ele ficou mais positivo. Quando saiu o outro positivo, ele ficou mais negativo. E aí depois a bomba de sódio e potássio pega esses elementos que entraram e põe de volta para fora. E pega esses elementos que saíram e põe de volta para dentro, e eu volto a ter tudo como estava no início, né? Isso ocorrendo, ó, vamos ver aqui é outra membrana plasmática. Isso ocorrendo de forma contínua, ó, abertura de canal de sódio, canal de potássio, potássio sai, bomba troca os dois do local. Depois, do lado deles, abertura de outro canal de sódio, abertura do canal de potássio, bomba de sódio e potássio troca eles. E aí, continuamente acontecendo, explica o que é aquela alteração de menos e mais que a gente viu na figura anterior, né? Quando você tem a entrada do sódio, a despolarização, o que está dentro fica menos negativo, né? E quando você tem a saída de potássio, repolarização, o que está dentro volta a ficar negativo, e depois a troca desses dois elementos. Valeu!